Sejam bem-vindos, lojistas, ao nosso canal Estratégias para Lojas. Se você quer aumentar o seu o faturamento da sua loja e dobrar os seus lucros, então esse canal é para você mesmo. Isso aqui você está no lugar certo, lojista. E meu nome é Adriano Godoy, eu tenho mais de 20 anos de consultoria. Eu comecei, na verdade, em 99 a dar consultoria para lojas. E a gente está aí no mercado há muito tempo. Até que na internet, eu sou novo na internet. Estou chegando agora na internet, tá? Mas experiência em rodagem aí de resolver problemas de muitas lojas nesses anos não foram poucas. Foram muitas lojas, muitos lojistas que foram ajudados aí pelo nosso negócio. Eu quero conversar aqui nesse vídeo a respeito de um assunto muito importante, que eu queria falar um pouco sobre o estoque, algumas informações importantes para você, porque se o seu negócio quer crescer, se você quer crescer o seu negócio, se você quer ter dinheiro no caixa, se você quer ter capital de giro, você precisa entender a lógica por trás do estoque. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, eu escrevi um artigo, não me lembro se foi para uma revista ou se foi para um livro, acho que foi publicado pela Amazon, onde eu coloquei o título lá. O título era Stock, ele é herói ou ele é vilão? É uma pergunta interessante. O Stock, ele é herói ou não é vilão da história? E, na verdade, a lógica do estoque você precisa entender que o estoque ele não precisa, ele não pode ser nem herói nem vilão. Ele não pode ser herói e muito menos vilão, ser o vilão da história. Porque ele tem sido, para muitos lojistas, o vilão. Ele tem sido muito lojista. E às vezes alguns lojistas já me perguntaram, sim, já me perguntaram o que que é o. Eu me lembro de uma lojista que ela tinha feito um curso na época, eu estava atendendo ela lá no Rio de Janeiro, estávamos sentados numa praça de alimentação no shopping, onde ela tinha loja, e tem, né? Onde ela tem loja. E ela estava me dizendo que ela aprendeu que o estoque, que existe o estoque ideal. Existe o estoque ideal. Ela tinha feito um curso, o curso desses dos consultores da época, eles tinham se falado sobre o estoque ideal e ela dizia que o estoque ideal era uma cobertura de estoque, a cobertura de estoque ideal era uma cobertura de estoque 2 por um. O que que significava isso? Vamos entender essa teoria ou essa técnica e aí eu vou te dizer se eu concordo ou não. E o que que eu recomendo em se tratando de estoque? Vou te falar aqui agora. Mas o que que eles diziam para ela? Que a cobertura de estoque 2 por um era ideal. Por quê? Porque eles entendiam que o seu estoque a preço de venda, se você levantasse o seu estoque, fizesse um inventário dele e você levantasse ele a preço de venda, ele deveria ser pelo menos duas vezes a quantidade que você queria vender no mês. A meta que você queria atingir de venda, você teria que ter uma cobertura duas vezes mais aquele mês ou naqueles próximos meses, dependendo da sua meta. Vamos supor que você tinha uma meta de vender nos próximos 3 meses. Aí você teria que ter uma cobertura 2 por um para conseguir isso aí. É o que os consultores diziam, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Outro dia me parece que eu vi uma dessas essas consultoras mais novas, essas meninas influencers, boas, muito boas, por sinal, com muitas técnicas, né? Especializada em loja de moda, ela dizia que ela não concorda com isso. Isso aí é porque alguém leu isso num livro, e aí ela dizia que isso não funciona, não funciona assim, ela fez a crítica e tal. Bom, vou dar aqui a minha, eu não vou dar meu ponto de vista, vou falar como que eu faço na prática, porque o que interessa é a prática, gente, o que interessa é prática. Então, na prática, o que que eu sempre fiz? Eu não posso concordar com ela e nem com eles. Sabia disso? Não posso. Eles estão, para mim, está todo mundo equivocado nessa história, tá? Não tirando a competência deles, que têm suas competências. Mas o que que eu quero dizer? Você não pode ignorar totalmente essa questão e nem basear totalmente nessa questão de um estoque 2 por um. Por quê? Eu concordo com ela de que isso para mim não serve não é parâmetro, não é o ideal você ter uma cobertura de estoque 2 por um. Não é o ideal, e não é mesmo, tá? Não é mesmo. Mas quando eu chegava na loja a primeira vez,
Eu fazia um levantamento de estoque, em alguns casos, quando o estoque estava grande. E aí, isso era importante, porque se eu encontrasse um estoque 2 por um, eu ia ter um tipo de comportamento inicial da consultoria e da mentoria, ou na mentoria. Se fosse um estoque, por exemplo, de 4 por um, que era muito comum de achar, estoque 4 por um, o estoque já estava. Eu já achei lojas com estoque 8 por um. O que que eu quero dizer com isso? Consultores, lojistas e tudo mais. Eu não digo que o estoque ideal é um estoque 2 por um. Não existe essa referência para mim. Mas é importante para mim analisar a cobertura de estoque. Uma cobertura de estoque 2 por um, para mim, tem um significado. 3, 4 por um tem outro significado. Acima de 5 por um aí é outro significado. Vai me dar um outro tipo de trabalho inicial para que a loja possa ver o seu capital de giro, possa ter seu capital de giro. Então, eu não concordo, eu concordo quando se diz que 2 por um não significa que seja um estoque ideal, também acho que não, mas não posso desprezar. A experiência mostra que analisar essa cobertura, em que ponto ela está, se é 2 por um, 3 por um, 4 por um, é muito importante se você quer fazer um bom trabalho. Então, eu sempre usei sim essas referências, não para definir como estoque ideal. Bom, por que que isso é importante, lojista? Por que que isso é importante para a sua loja? Porque se você tem uma cobertura de estoque muito alta, o que que acontece com o seu capital de giro? Você não vê ele. A loja às vezes está faturando, está vendendo bem. A loja às vezes está com lucro, mas mesmo assim ela não vê a cor do dinheiro. Ela não sabe para onde está indo o dinheiro dela. Por que que o lojista não vê a cor do dinheiro se ele está vendendo, se ele está tendo lucro? Então, olha só, uma loja pode quebrar dando lucro se ela não tiver o capital de giro necessário. Quando ela não tem o capital de giro, e o capital de giro é aquilo que você usa para pagar as contas, as despesas, tá? Para remunerar. Então, seu capital de giro, você precisa dele. Há uma necessidade de capital de giro em toda loja. Quando você não está vendo isso, você não está vendo a cor de giro. Significa que você não está tendo liquidez ou rentabilidade. É isso que é o problema. Veja só. Quando você vende e as despesas fixas e variáveis juntas são menores do que seu faturamento, você tem aí um lucro líquido. Você tem um lucro líquido. Mas você não vê a cor do dinheiro mesmo tendo lucro líquido, e eu já fiz esse levantamento, você monta uma DRE, às vezes eu já faço isso, às vezes você monta uma DRE para saber se a loja está tendo lucro. Mas para onde está indo o dinheiro? A loja às vezes está tendo 10, 20% de lucro, por incrível que pareça. Lucro, não é lucro bruto, nem lucro operacional, é lucro líquido mesmo. Aí o que que acontece quando muitas vezes a loja não vê a cor do dinheiro? É porque esse dinheiro que deveria estar no caixa, se você joga, projetar esse lucro líquido lá no estoque, na quantidade de estoque que tem com o inventário que você faz, você vai ver que está lá o dinheiro. Está parado lá, em forma de mercadoria. Por isso que não está vendo a cor do dinheiro. Está vendendo, 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 e não está vendo dinheiro, ou seja, está sem capital de giro, sem liquidez, porque o estoque está matando a rentabilidade daquela loja. Ela tem lucro, mas ela não tem rentabilidade. Quando ela não tem rentabilidade, ela não tem caixa. Ela não tem dinheiro no caixa para pagar as contas, para girar, para fazer o giro total. Então, o que que acontece? Ela, ela não, para pôr o negócio para rodar, na verdade, né? O que que acontece? Está faltando rentabilidade. Por quê? O estoque está alto. O estoque está alto. Pode ver que a cobertura está lá de 3 por um para cima. De 3 por um para cima. Lembrando que é um estoque 2 por um é duas vezes aquilo que você precisa vender. Duas vezes mais aquilo que você precisa vender. Ou três vezes mais que você está. Aí é uma cobertura 3 por um. Ou você está com a cobertura 4 por um e assim vai. Bom,
E aí, quando eu falo que o estoque não pode ser o vilão, porque se tiver com a cobertura de estoque muito alta, o estoque vira vilão, porque você não vê o dinheiro, você não tem rentabilidade, então você não vê a cor do dinheiro e o negócio complica. Eu vou usar aqui não é uma teoria, não, está mais para técnica, está mais para técnica. E às vezes as pessoas que estão no mercado aí não concordam com o que eu vou dizer aqui agora. Existe uma coisa que acontece com todo produto, que é a curva de venda desse produto. Ele tem uma curva. Por exemplo, quando ele é novo, quando chega a mercadoria nova na loja, os vendedores ficam empolgados, o gerente fica empolgado, os donos ficam. Nossa, eles mal esperam para rasgar aquela sacolinha daquele produto novo, cheirando de coisa nova, para colocar para vender, porque sabe que o giro é alto. O giro é alto. Porque acontece aquilo que a gente chama de curva de crescimento, curva de venda. O que acontece? Quando o produto é novo, todo mundo empolgado, o vendedor fica querendo mostrar, o cliente fica querendo saber se tem novidade, que aquele negócio todo. Então, o produto, junto a esse desejo do cliente, essa ansiedade do pessoal da loja, e o fato do produto ser novo, novidade, a curva ele começa a ter uma ascensão. É o momento que ele vende mais fácil, podemos por assim dizer. É o momento que ele está na hora que ele é novidade, que ele chegou na loja. E aí eu te pergunto, novidade ajuda a vender mais? Produto, produto novo vende mais, ok? Gira mais rápido. Se a loja ficar trazendo muita novidade, ela vai aumentar suas vendas? Eu, por exemplo, quando eu estava atendendo lojas de calçados. Lojas de calçado. Eu falei para um grupo de lojistas de calçados uma vez que e calçado tem essa particularidade que eu vou dizer aqui, por causa do. Você tem a questão da numeração, você tem as caixas, você tem alguns fatores físicos interessantes. Você tem as pontas, às vezes tem que sacrificar as pontas para poder ter giro e tal. Então veja só uma coisa. Aí eu faço a pergunta, e eu estava fazendo a pergunta para os lojistas na época, olha, novidade aumenta as vendas? Novidade aumenta as vendas. Só que muitas vezes as vendas vão acontecer de forma aritmética e o estoque, principalmente calçados, vão crescer de forma geométrica. E a geometria é mais complicado do que a aritmética, nesse caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a novidade aumenta as vendas, mas se você ficar a custo, se você for vender a custa de novidade, chega uma hora que o seu estoque fica inviável, porque você vai ter sempre querer sempre ter produto novo. E cliente gosta de novidade, né? Já chegou coisa nova? Chegou coisa nova? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar aqui a real. Novidade faz vender mais, só que faz você morrer também. Porque se você ficar às custas de novidade, atendendo esse anseio do cliente com produto novo, você vai ter estoque inviável para poder pagar suas despesas. Porque o seu capital de giro vai ficar preso ali na mercadoria que não girou. E como é que você paga suas contas? Então, você tem esse problema. Vamos. O que você precisa ter? Mas a sua loja precisa ter novidade todos os dias. Todos os dias. Só que você vai fazer isso de forma estratégica e não simplesmente comprando mercadoria nova. Uma das técnicas que eu te mostrei é essa que eu acabei de te ensinar, que é a mescla de produtos. Porque com a mescla de produtos você pega aquele produto que já está um certo tempo lá no seu estoque, junto com o produto que vai girar legal, e você faz aquele. E essa combinação vira uma novidade, sem que você tenha comprado mais para isso. Então você vai usar mais a sua criatividade com estratégia, com aquilo que você sabe que o seu cliente deseja. Você vai
Você vai explorar a mescla, ocasião de uso, jeito de usar, e você vai juntar a combinação, o look, o combo, e aí você vai fazer com que aquele produto que tinha perdido já o efeito novidade passa a ser novo junto com outro produto, porque a combinação vira novidade. Porque a combinação resolve um problema para a cliente está precisando sair, ela não sabe com que roupa que ela vai vestir, com que calçado que ela vai usar, com que bolsa que ela vai combinar com o quê. Quando você faz essas combinações, mesclando produtos novos com não tão novos assim, você cria sempre um efeito novidade, aí você posta essa novidade. Puxa, mas o produto, mas não comprou produtos novos? Não, não comprou. Mas criou algo novo com aqueles produtos que ela tinha. Então, o efeito novidade, uma loja tem sempre novidade. Ela cria o efeito novidade sem ter que comprar tanto assim. Porque se a novidade for às custas de novas compras sempre, e acredite, o cliente não viu todos os produtos da sua loja. Ela está velho para você, está velho para a equipe, mas para o cliente nem sempre está velho. Aí você já condenou aquele produto. Para de ficar baseado, inclusive, em produto. Usa look, usa combinação, usa combo. E aí você vai criar um efeito novidade sem ter comprado produto novo. Você está usando o efeito de combinação. É o combo, é o look que você vai usar, que você vai promover. Então você vai fazer um giro de estoque com aquela sensação de novidade que o cliente gosta de ter. O cliente não quer produto novo, ele quer novidade. Ele quer resolver o problema dele, ele tem situações que ele precisa, então ele precisa de novidade. E você vai mostrar para ele algo novo, nem que seja uma combinação nova, que vai fazer ele ter uma diversidade maior no uso, para que ele possa ter, para que ele possa sentir que está com novidade, que está saindo com coisa nova. O cliente ama esse tipo de coisa. O cliente ama esse tipo de coisa. E você vai, na verdade, oferecer isso para ele assim, bem estrategicamente. Tá certo? Então ele tem esse negócio. Aí as vendas vão acontecendo, vai mostrando, vai vendendo aqui, vai vendendo ali. Chega uma hora que essas coisas começam a estabilizar, ou seja, já não tá com aquele. A venda está começando a querer cair. Então ela estava em ascensão, ela começa a estabilizar, porque a venda está caindo, está caindo, até que entra na fase do decline, que as vendas param. Aí, ó, tá descendo. Tá vendendo cada vez menos, vendendo cada vez menos, até que para de vender aquele produto. O que que ele vira? Estoque, vira saldo, virou estoque, tá tudo certo. Aí ele deixa de ser novidade. E aí acontece uma coisa interessante, que as pessoas, o produto fica condenado. O produto fica condenado, ele perde o efeito novidade, ele não vendeu tanto quanto as pessoas queriam que ele vendesse, ele virou mico, ele virou tal, então aquele produto mico, aquele produto problema, né? Chamado produto problema. Mas ele teve a curva dele. Alguns, logo no início, já não vende, quando você começa a vender, já cai. Depende muito da compra que é feita. Mas veja só uma coisa, isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que gera saldo é a curva, essa curva. E você precisa observar essa curva. Então, o produto faz assim, ele vai fazer assim, depois ele vai começar a cair as vendas, a hora da estabilidade, estabiliza, depois ele começa a cair. Começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. E, e ele vira saldo porque ele é um produto tem vida útil. Ele, por exemplo, na próxima coleção ele já é produto velho, ele é produto de coleções passadas. Então ele fica mais difícil vender, fica mais difícil vender. Só que assim, aí eu quero dar duas notícias aqui a respeito disso. Assim como o produto tem uma curva, o estoque também tem.
O seu estoque, quando você chega, que ele está novo, ele faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, depois ele fica em declínio. O estoque passa pelo mesmo processo, porque estoque é produto e produto tem curva. Então, o estoque também tem. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Não é ruim, não. Antes, porque se você não souber como aproveitar e como agir, mas é estratégico. Estratégico, é muito estratégico. E o que que eu quero dizer para isso? Que a gente possui estratégias para cada fase do seu produto, dentro da curva de crescimento dele. Significa que nós temos estratégias para a curva de todo o estoque. Então, você tem estratégias que elas são usadas quando o produto é novidade, tá entendendo? Você tem estratégias que encaixam bem quando o produto está perdendo tração, ele vai estar. E você tem estratégias que é para quando o produto está morrendo. Antes dele ser condenado, você pode salvar ele aqui com estratégias nesse momento da sua curva de estoque. Esse aqui é o detalhe. O estratégia para a loja, isso eu quero dizer para você. O nosso curso Estratégias para a Loja, ele é o nosso curso, a nossa mentoria, a nossa consultoria, enfim, até como compensa você comprar. Por quê? Às vezes você não está preparado para uma mentoria, muito menos uma consultoria, muito menos uma mentoria. Mas você pode comprar um curso. E vai valer a pena, porque os nossos cursos são muito objetivos, muito curtos, aulas curtas, e é prático. Aí você vai aprender em que momento que está o seu estoque e você vai escolher a estratégia certa para o seu estoque. Aí você tem estratégia para quando ele para de girar, para quando ele está chegando, quando ele está com tração, quando ele está naquela rampagem boa, quando ele estabiliza, são outros tipos de estratégias. Então a gente tem estratégia para cada momento da curva do estoque. E você vai aplicar na prática, você vai ter resultado. Vamos dar um exemplo de estratégia? Vamos dar um exemplo de estratégia. Um exemplo de estratégia aqui para você desenvolver o seu estoque. Uma estratégia que eu gosto muito é, por exemplo, quando o estoque está começando quando você está com o seu estoque aqui e ele começou a estabilizar, ele vai cair. Porque para essa fase aqui são outros tipos de estratégia. Mas aqui nesse momento, aqui, ó, nesse momento em que ele está começando a perder tração, é hora de você entrar já com uma estratégia. Você já poderia ter entrado com a estratégia aqui e não deixar ele vender só pelo argumento dos vendedores, pela demonstração, pela exposição de produtos, pelo visual merchandising, não. Você pode usar aqui técnicas para nesse momento a atração dele ser forte e ele demorar mais a fazer. Então, quanto mais durar essa curva, mais seu estoque gira. Porque se a sua curva no início já está morrendo, pronto, você está com um problema. Você comprou mal, provavelmente. Tem como corrigir isso? Tem como corrigir isso. Vamos ver uma estratégia aqui. Eu falei que ia mostrar uma estratégia prática. Uma estratégia que eu gosto muito chama-se mescla de produtos. Mescla de produtos. O que que significa mescla de produtos? É você mesclar produtos, e aí eu vou te dizer como, tá? Então você faz, não é simplesmente mesclar, vou fazendo tal. Como que você mescla produtos de uma coleção nova com uma coleção passada? Como que você fez isso? Desculpa, viu, gente? Eu estou resfriado. Como que você faz para mesclar esses produtos? E por que que você mescla? Porque o produto novo vai salvar o produto velho. Ou o produto antigo vai dar tração para o produto novo. Pode acontecer isso, sabe?
de um produto. E eu estou dizendo isso porque na prática isso acontece. Na prática isso acontece. Na prática, quando você junta um produto com outro, em forma de look, por exemplo, vamos falar de roupa, ou de calçados, acessórios, enfim. Quando você junta uma peça que está girando com uma peça que não está girando legal, você a visão de peça sai do foco e passa a ter uma visão de look, de combo, de combinação. Quando isso acontece, um puxa o outro e você descobre naquele mesmo produto que teve a sua tração, que estava reduzindo tração, só que você descobre agora uma outra forma de usar aquele produto. Porque quando ele combina uma peça tal com a peça tal, ela ganha força para uma ou mais ocasiões de uso. Aí essa ocasião de uso, às vezes, é exatamente o que o cliente estava precisando. Enquanto a peça estava sozinha, às vezes não tinha problema. Quando ela juntou com outra, ela passou a ser útil para uma determinada situação que faz parte do dia a dia daquela cliente, ou daquelas clientes ou das clientes. Então, você descobre uma nova ocasião de uso, e às vezes fazendo um produto de coleção nova com produto de coleção velha. Só que o produto está em bom estado de conservação, ele está novo, ele só perdeu a força, ele perdeu a força porque ele já é de coleção passada. Então, para o efeito moda, eles vão. Mas quando ele junta com outra peça, às vezes, ele entra na moda de novo, às vezes, para ser utilizado de uma maneira totalmente diferente do que estava sendo demonstrado. E aí gera uma ocasião de uso. E gerando uma ocasião de uso, dá motivo de compra. E às vezes é aquilo que o cliente, e muitas vezes coincide com aquilo que o cliente está precisando. O produto isolado, às vezes, não tem esse efeito, mas o produto mesclado, a mescla de produtos, produz uma oportunidade incrível para o produto se renovar, para o produto ganhar força para girar, para o produto ganhar outra utilidade, outra conotação, e ele passa junto com outra peça a ganhar mais força para ficar interessante para o mercado. Então, essa é a estratégia mescla de produtos. Em que fase que essa técnica é utilizada? Ela é utilizada quando o produto começa a perder força. Entra aqui, faz um combo, mostra no giro, replica, mostra, põe na loja, põe os vendedores, mostra para os vendedores, põe na rede social e tal. Daqui a pouco, o produto que ia começar a declinar ganha um upgrade e ele passa a recuperar-se. Então, a recuperação. E aí, se você começar a mesclar produtos, você vai girar peças que estavam paradas. Quando você gira a peça que está parada, aí você recupera o capital de giro. Isso não necessariamente você precisa de usar desconto. Porque às vezes a combinação da peça foi tão boa, tão sutil, tão poderosa, tão envolvente, que você pode até subir preço, inclusive, ao invés de cair. E aí o produto passa a ter o efeito novidade, porque na mescla ele ganha o efeito novidade. Convenhamos, minhas queridas e queridos lojistas, cliente gosta de novidade. E você, lojista, vai vender mais se oferecer novidade para ele. O que não significa necessariamente produto novo, porque produto novo aumenta o estoque. E às vezes a cobertura de estoque estagna, ela fica, esgotou e não girou tudo. Só que quando você faz a mescla, vira uma outra novidade, cria uma nova ocasião de uso, um novo look, uma nova força. Então passa a ser coisa nova. Você às vezes usando até produtos velhos, você entrega algo novo e cliente gosta de novidade. Novidade faz vender mais. Por isso que o look, essa busca de novidade no looks, combinações,
ou para ocasiões, para situações de uso. E aí o que que acontece? Você vai girar mais o seu estoque. Você vai girar mais o seu estoque. Você vai vender peças que normalmente eram condenadas. Não chegou na curva, não está girando mais, condena. Vamos para o próximo. Não é assim, não é assim. Às vezes, uma combinação de um produto com outro gera o poder da mescla para dar uma sugestão de uso nova. E aí você começa a oferecer, sem ter que fazer mais compras, você começa a oferecer novidade para o seu cliente. O efeito novidade, aquela curva, não é só na hora que o produto está naquela curva de ascendência, não. O efeito novidade pode ganhar força através do combo. O combo é fundamental para a coisa acontecer. Tá certo? Então, gente, fica aí essas primeiras dicas aí a respeito de giro de estoque. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aí no joinha, é, deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo, segue aqui no meu canal, porque se você precisa seguir o nosso canal, porque você vai ter muitas dicas importantes como essa que nós passamos aqui hoje a respeito da gestão de estoque da sua loja. Tá certo? Continua conosco aí que nós vamos ter muita, mas muita coisa boa para a gente ver, muita estratégia para fazer sua loja vender cada vez mais e dobrar o lucro. Dobrar o lucro.